84. Fique em pé, por gentileza, diante do Senhor da palavra. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nosso Deus e Ele vai falar conosco. Não será a pastora Maria, mas será o Espírito de Deus a falar comigo e com você. Amém? Em nome de Jesus. Leiamos a palavra. Salmo 84. A felicidade daquele que habita na casa do Deus vivo. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne crama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, Selai. Agora vamos lá para o versículo do mesmo Salmo, o versículo 10. Glórias a Deus, aleluia. Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar do que habitar na tenda da impiedade. Amém? Coloca a mão no seu coração e ore por mim agora, para que o Espírito Santo de Deus possa estar me usando, para que o Espírito de Deus possa estar falando conosco nesta noite, nesta tarde, nesse início de noite. Oh Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Espírito de Deus, Espírito bendito, Tu és, Senhor, o construtor, mas também o Senhor é o direcionador, é aquele que edifica, mas também que constrói, mas é aquele que dirige. E eu peço agora, Pai, a Tua bênção, eu peço agora a Tua graça, meu Pai querido. Oh Deus amado, sobre a Tua igreja, venha Espírito Santo, venha grande Deus, e fala com a Tua igreja, fale comigo, me usa nesta noite, unge meus lábios, a minha mente, o meu coração. O Espírito de Deus, faça-me lembrar dos versículos, capítulos lidos nesta tarde. Espírito de Deus, vem e opera, vem e se manifeste, vem e faça a Tua obra em nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço na certeza. Que o Senhor está aqui para fazer a Tua obra em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Tema da mensagem: onde encontrar a verdadeira felicidade? Se assente na presença do Senhor, nosso Deus, né? O Senhor está aqui nesta tarde, nesse início de noite. Quando você aqui chegou, o Senhor já estava, amém? Quando você adentrou a casa do Senhor, o Senhor já estava. Onde encontrar? Aonde, né? Onde? Muitos perguntam, onde eu vou encontrar a minha felicidade? Alguém diz, no braço da morena que eu sonho. Outros dizem, o dia que eu encontrar minha Rebeca, o dia que eu encontrar o meu Isaac. O outro diz, a verdadeira felicidade eu vou encontrar o dia que eu arrumar um emprego, que eu vou ganhar 10 mil reais por mês, né? A minha verdadeira felicidade eu vou encontrar quando eu comprar o meu carrão do sonho, né? Minha Ferrari, a minha Mercedes. A minha verdadeira felicidade eu vou encontrar quando eu comprar a minha mansão lá, né, no condomínio A, B ou C. A minha verdadeira felicidade é quando o meu bolso estiver cheio de dinheiro. O outro diz, a minha verdadeira felicidade eu vou encontrar quando eu tiver saúde. O outro diz, a verdadeira saúde faz parte da felicidade, né? Faz parte sim, mas não é tudo. Tudo isso que nós falamos aqui faz parte para sermos felizes. Mas eu quero dizer que a verdadeira felicidade, eu respondo para você aonde está. Está na mão do Senhor, aleluia. E aonde encontrar, aonde buscá-la? Na casa do Senhor, na igreja. Aonde o povo de Deus se ajunta, aonde o povo de Deus se reúne. Irmãos queridos, com propósito. Nós poderemos aqui definir a verdadeira felicidade de várias maneiras. Cada um aqui tem uma forma de ser feliz, não é? Um dia
quando eu vim embora de Sorocaba, né, vó só muda de endereço, né, irmãos? Vó, ela só serve para bajular os netos. E às vezes, né, eu fico preocupada e oro a Deus para que eu seja a bênção, que eu não venha estragar os netos. Mas eu me lembro que a minha filha veio em casa passear. E na hora dela ir embora, os meus 2 netos mais velhos pediram para ficar ainda aqui em Itapetininga. Não queria voltar para Sorocaba. E aí meu genro disse não, porque amanhã tem aula. E eu ouvi os 2 conversando bem baixinho. Eu cheguei e falei assim, que foi? E eles diziam assim, eu quero voltar a ser feliz. Nós precisamos voltar a ser feliz. A minha neta Gabriela falava para o meu neto Daniel. E eu olhei, né, para os 2 e falei assim, mas diga para mim, qual é o motivo de tanta infelicidade? Por que vocês têm que voltar? Por que vocês não estão felizes? E a minha neta virou e falou, felicidade, feliz nós éramos quando nós morávamos com você. E agora é muita infelicidade ter que separar de você e ir embora. Então, para os meus netos, né, para os meus netinhos, para eles, a definição da felicidade era estar com a vovó. Né? É estar com a vovó, é não separar da vovó. E quando o meu genro veio nos visitar na cidade de Alambari, onde eu sou pastora também, o meu genro foi tocado pelo Espírito de Deus. E Deus falou com ele, eu te quero neste lugar, sendo coluna deste lugar. E o meu genro chorou o culto todo, ele é quietão, aquele jeitão de militar, e ele chorou o tempo todo, e eu olhava e glorificava ao Senhor. E quando terminou o culto, ele veio e me deu um abraço, eu falei, mas já vai embora, não vamos em casa? E ele disse, não, eu vim te dar um abraço para dizer que Deus mandou eu vir para cá, para ser coluna nesse tempo junto com você, com a senhora, eu e minha esposa, a minha família. E eu olhei assustado, irmãos, porque eles estavam realizando o sonho deles, morando num condomínio, né? Uma casa muito boa, né? Parquinho para as crianças, quadra de futebol, piscina, salão de festa, tudo que alguém, né, deseja, conforto para a família. E ele disse, não, Deus mandou eu vir para Alambari. E eu disse, mas você vai vir? Ele falou, vou. Eu falei, então, eu vou procurar uma casa para você, para nós alugarmos, né? Ou em Itapetininga ou aqui. Ele falou assim, não, é aqui que eu vou morar. Deus mandou ser coluna aqui, em Alambari. E eu virei e disse para ele, mas então eu vou procurar a casa. Ele falou, não, se é para mim ser coluna, é para mim investir. Então eu moro em cima da igreja. E o dinheiro que eu vou economizar do aluguel, eu invisto na igreja. E eu louvo a Deus, irmãos, porque lá nós somos 3 dizimistas, meu genro, eu e mais um irmão. É eles que, né, estão ali financeiramente. Né? Sabemos que o que também, irmãos, é coluna os que oram, os que dão cobertura, né, de oração. Mas aí, irmão, as crianças começaram a glorificar e eles caíram de joelho. E eles oravam e agradeciam, obrigado, Jesus, por ter tocado no meu pai, porque agora nós vamos voltar a ser felizes. Irmãos, eu não sabia se eu chorava por ele vir, se eu chorava pelas crianças, e virou um chorerê danado, né? E eu chorava dando glórias a Deus. É bom chorar feliz por uma resposta de Deus, não é verdade? É bom chorarmos felizes numa atitude de ações de graça. É bom chorarmos, irmãos, vendo Deus agindo. Quem não quer ser feliz? Quem não procura a felicidade? Não existe nenhum ser humano que passe pelo esse mundo sem pedir misericórdia, sem pedir a misericórdia do Senhor, sem pedir que o amor de Deus venha sobre ele. Mas não existe um ser humano na terra que não queira ser feliz, que não queira ser realizado. Quando nós buscamos no dicionário a palavra felicidade, nós vamos, irmãos, encontrar várias formas de defini-la. Diz que é um concurso de circunstâncias boas, que pode nos causar aventura de trazer alegria. Também pode ser um estado com que a pessoa se encontra feliz, realizada. Também pode ser definida como sorte nas circunstâncias. Também pode ser
definida felicidade com bom êxito. Um bom êxito torna a pessoa feliz. Mas a felicidade no espiritual, no espiritual, na palavra do Senhor, é sermos bem-aventurados, aleluia! É ser mais que feliz. Então a palavra felicidade para nós se define na bem-aventurança de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, aleluia! Então nós vemos a grande importância e necessidade de estarmos na casa do Senhor, de buscarmos o êxito, buscarmos a direção, buscarmos o fortalecimento na casa do Senhor, na igreja. Nós acabamos de ler o Salmo 84. E esse salmo é lindo. Esse salmo ele é maravilhoso, ele é uma poesia. E nós vemos aqui que esses salmos eles foram feitos pelos filhos de Coré. Esse salmo não foi Davi quem fez. E nós vemos aqui os filhos de Coré dizendo, falando da verdadeira felicidade. E eles expressam que a verdadeira felicidade é habitar, é estar no santuário, na casa de Deus, aleluia! Porque na igreja, no santuário, o Senhor dela vai nos dirigir, vai nos conduzir, para que nós venhamos realmente a ser felizes, para que nós possamos estar felizes. Do que vai depender a nossa felicidade? De como nós vamos agir como cristãos, como servos, como filhos de Deus. Eu estava lendo a palavra, e lá em 1 Timóteo 3,15, nós vemos Paulo escrevendo para Timóteo, e ele escreve, e ele diz assim, para a congregação aonde Timóteo estava liderando. Ele escreve e ele fala, eu estou escrevendo e esperando em breve estar pessoalmente com vocês. Como eu não posso ir, hoje, agora, nesse momento, eu estou escrevendo. Mas espero, daí ele repete de novo, espero bem depressa ir ter com vocês. Isso está escrito em 1 Timóteo 3,14. No versículo 15, ele escreve assim, mas se eu tardar, se eu demorar, eu quero que saibais, ele usa, irmãos, aqui, um dialeto, quero que saibais, como convém a vós, a vocês, a você, Timóteo, a vocês, congregação, onde Timóteo está liderando, como convém andar, e como convém se portar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Então essa igreja, ela tem um dono. Amém, igreja? Ela não é do pastor Nilton, ela não é da pastora Maria, ela não é do pastor Alex e desses pastores abençoados que nós temos. Ela é do Deus vivo, ela é do Senhor. Meu querido e meu amado. Irmãos, olha, veja aí. É estar. É aonde eu e você vamos aprender. Na casa de Deus, com o Senhor da casa. Com o Senhor, com o dono dela, que é Cristo Jesus, o Senhor. Mas para que Ele possa nos ensinar e nós aprender, nós precisamos querer. Precisamos estar atento ao Mestre. Lá em Mateus 11, 28 e 29, Ele manda vir até Ele, e depois Ele manda aprender com Ele. Vem aprender comigo. E a primeira coisa que Ele fala, vem aprender, ser manso de coração, ser humilde de coração. Vem aprender comigo. Mas Ele também, agora nós vamos lá no livro de Salmo, no Salmo 122, no versículo 1, aonde o salmista Davi diz que ele está alegre, que ele está muito alegre. Por quê? Porque ele vai à casa do Senhor, aleluia! O
salmista diz que você, nós devemos ficar alegres e felizes. Buscar, né, a felicidade de estar na casa do Senhor. Aleluia! E ele diz, alegrei-me, como disseram, hoje você pode ir à casa do Senhor. Hoje eu vou ter condições para estar na casa do Senhor. Aleluia! Nós vemos aqui o salmista dizendo o quanto é bom, o quanto é amável, quanto amor tem na casa do Senhor. Oh, irmãos queridos, irmãos amados, aqui é lugar do pecador arrependido. A casa do Senhor é lugar do pecador arrependido, aleluia! E ele diz que a alma dele estava ansiosa por estar na casa do Senhor. E no versículo 3 ele diz que até o pardal encontrou casa, até a andorinha encontrou ninho nos atos do Senhor, aleluia! Irmãos, quem aqui tem um pardal na gaiola como ave de estimação? Quem aqui tem andorinhas? Você está criando andorinha lá no telhado e você cuida dela com carinho. Ninguém quer andorinha. Ninguém quer pardal. Quando vê um pardal, quando vê uma andorinha, quer matar o bichinho, não é? É com vassoura, é com pedra, é com estilingue, é com espingarda, é com veneno, não é assim? Irmãos, tem cidades que fazem campanhas para tirar as andorinhas dos jardins, porque elas fazem, né, irmãos, uma sujeira danada, transmite doença até, não é assim? Então ninguém quer andorinha, ninguém quer pardal, ninguém acha eles bonitinhos, quer eles para eles querem o pardal bem longe, mas o Senhor da igreja, o Senhor que te trouxe aqui nesta noite, Ele acolhe os pardal, Ele acolhe as andorinhas, e eles alcançam ninho, eles têm lugar na casa do Senhor, aleluia! Mas diz que até a prole, quer dizer os seus filhos, a sua família, a sua descendência, ela vai ter o seu lugar, aleluia, o seu lugar na casa do Senhor, nos altares do Senhor, do Rei Jesus, na casa do Senhor dos exércitos, aleluia. Irmãos, quantos pardais estão por aí? Quantas andorinhas estão aí sem casa? Quantos pardais a família já lavou as mãos? Quantas andorinhas? Oh, meu Jesus! A sociedade já lavou as mãos. Uma vez eu fui ser pastora em uma cidade. Era uma cidade pequena, irmãos. Uma cidade muito pequena. E quando eu vinha de onde eu era pastora, que eu entrava no estado de São Paulo, eu tinha que passar por essa cidade, irmãos, para me ir até a cidade dos meus familiares. E quando eu passava naquela cidade, quando você pensa que você está entrando, você já está saindo dela, irmãos, não tem nem como mudar de marcha, entendeu? É uma cidade feia, irmão, muito feia, né? Cercada de plantações. E um dia, irmãos, eu abri minha boca, por isso que nós, servo de Deus, tem que saber o que fala, a hora que fala. Muitas vezes é melhor calarmos, irmãos. E eu olhei para aquela cidade feia, horrorosa, mas ela é feia mesmo, né? E eu disse, meu Deus, que cidade feia, amor, ela não cresce, não desenvolve. Já pensou ser pastor nessa cidade? Isso deve ser terrível, deve ter... As pessoas não vão para a igreja, porque sobrevive da lavoura, da roça, não vão para a igreja de jeito nenhum. E você vê, ó, só tem um mercado na cidade, só tem um açougue na cidade. E comecei a contar, tem 2 lojas, uma aqui e outra lá. Né? Irmãos, eu quero dizer para você que 1 ano depois eu era pastora daquela cidade. 1 ano depois, eu fui para aquela cidade feia, horrorosa. Aquela cidade que só tinha uma avenida e uma máquina de arroz na esquina. Máquina de arroz, irmãos, beneficiava o arroz. Não pensa que você ia no mercado comprar arroz, não, você ia na máquina buscar o arroz. Entendeu? E aí falaram, acabaram de construir uma igreja, só teve um pastor. E eu perguntei, quem foi o pastor daqui? Pastor Nilson Simões. Eu falei, meu Deus, meu cunhado, que benção, que é um pastor abençoado.
E nós vamos pegar uma igreja boa. Quero dizer para vocês que no nosso ministério, em 4 anos e meio, foi a obra que mais cresceu. Nós não tínhamos onde pôr o povo. O povo ficava para fora da igreja. Eu tinha que buscar minhas cadeiras, meus bancos lá dentro da minha casa para colocar na calçada. Mas o povo dizia, olha, a gente vai aumentar. O pastor saía lá, meus filhos saíam lá, mamãe vai aumentar, o papai. Não, nós estamos aqui ouvindo a voz do servo e da serva de Deus, já é o suficiente. Nós estamos na casa do Senhor e a bênção está chegando até nós. E nessa cidade aconteceu muitas coisas importantíssimas para o nosso ministério. Nós vimos Deus atuando de uma forma tremenda. Nós conhecemos o filho do prefeito que era viciado. E esse filho do prefeito, ele era amigo. Ele tinha, a cidade inteira o amava. Só que aquele moço, de repente, ele caiu nas drogas, ele caiu nos vícios. Aquele moço começou a ir para centro de Umbanda, aquele moço começou a buscar a magia negra, e aquele moço se apaixonou por uma pombagíria, e aquele moço queria morrer para ir para o inferno com a pombagíria. Você está entendendo? A cidade inteira, os pais italianos ricos, pessoas tradicionais da cidade, o pai prefeito da cidade, o prefeito da cidade, os tios lá, né, todos fazendo parte ali das autoridades da cidade. Tinha delegado, tinha os médicos, tudo a mesma família. E aquele moço jogado na sarjeta, sendo, como ele mesmo diz, sendo pirulito de cachorro, lambido pelos cachorros, às altas madrugadas. E aí, nós começamos a evangelizar aquela cidade, no intuito de levar aquela cidade, levar aquele povo para a casa do Senhor. Porque era uma cidade que tinha tudo, bens materiais. Mas como eu disse para você, era feia. Era feia, era sombria. Você saía para as ruas, parecia uma cidade deserta. Lá os cowboys, sabe aqueles filmes de faroeste? Eu falava, daqui a pouco começam os cavaleiros e os tiros comer por cima, né? E nós começamos a evangelizar. Eu comecei de casa em casa. E aquelas pessoas tradicionalmente religiosas começavam a bater porta e janela. Já está descendo a doida daquela pastora. E ela quer levar o povo para ela. E ela está fazendo lavagem cerebral no povo. Tem muita gente seguindo essa mulher. E a igreja começou a crescer. E nós abrimos igreja no Cateto. Cateto, gente, é o nome da cidade. É um bairro. Na Inhumas, na Laranjeira. Cateto é um porco do mato, não é isso? Até a minha sobrinha perguntou para mim, tia, onde você vai? Eu falei, no Cateto. O que é Cateto? Eu falei, porco do mato. Ai, não vou lá não, tia. Eu falei, por quê? Ai, deve ser fedido. Aí eu falei para ela, não. Deus já entrou naquele lugar, tirou todo o mau cheiro, amém? Então, nós começamos a abrir obras naquele lugar. Eu não consigo ficar dentro da igreja parado, né? E começamos a abrir obras. E aí, irmão, um dia eu estava indo para buscar o Ronaldo, para ele dirigir o meu carro, para nós irmos para um sítio fazer o culto. E, de repente, eu parei no portão de uma irmã, porque ela me chamou para orar na casa. E quando eu saí, já tinha umas 4 irmãs ali me esperando. Umas 4 irmãs me esperando naquele lugar. E, de repente, eu vi uma mulher descendo, seminua. Irmãos, dava dó, porque quando a gente vê uma mulher, né, vestida, né, irmãos, de maneira extravagante, em exagero, a gente sente pena. Sente pena. Ela não se ama, não se valoriza. O degote dela chegava no umbigo. Irmãos? Só tinha um pedaço na frente, atrás não tinha nada. E a saia, irmãos, ela ficava puxando assim, mas não adiantava, porque o negócio subia, a saia subia. Era horrível de ver. E eu olhei, irmãos, vi aquela visão, uma visão do inferno mesmo, irmãos. E eu fiquei penalizada. Era, irmãos, diz que é o diabo chupando manga, né? Mas é feio demais. E eu olhei para aquela mulher e disfarcei educadamente, claro, né, irmãos? Eu disfarcei e comecei a dizer, Deus, leva essa mulher para a tua casa. A irmã Olinda, que estava na minha frente, falou assim, a senhora está pedindo para Deus levar essa mulher para a igreja? Falei, estou. Porque a igreja é lugar de Deus transformar. A senhora sabe quem é essa mulher? Eu falei, eu não, mas Deus sabe. Fala baixo, pastora, porque se ela escutar, ela te xinga. Ela vem aqui, ela pega a senhora para o cabelo. Falei assim, não vai pegar. Quem vai pegar ela é o meu Deus, aleluia. Aí ela falou, pastora, fala baixo. Agora você imagina se eu sei falar baixo, gente.
Mesmo o segredo não sai baixo. E eu comecei, ali comentando. E eu disse para a irmã Linda, para a irmã Orlando, essa mulher vai para a igreja. Falou, pastora, essa é a maior feiticeira da cidade. Esta mulher, o capeta não está nela, ela é o próprio capeta. E eu falei, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, é essa que Deus quer salvar. É essa que Deus quer agir. É na vida dessa mulher que Deus quer agir. E aí, irmãos, eu procurei saber quem era ela. Endereço, família. O que eu descobri, irmãos? Nós estamos falando que a casa de Deus é lugar dos pardais, das andorinhas e da sua prole. Dos filhos, das andorinhas. Dos filhos do pardal. Eu descobri, irmãos, que a irmã dela era membro da igreja e que a mãe estava vindo. E tinha o filhinho dela, também estava vindo. Um dia, irmão, chegou um criolinho em mim e falou para mim assim, deixa eu ir lá cantar. Aí eu falei para ele, cantar onde? Lá naquele negócio, eu falei, no microfone. Ele falou, naquele que está no pentecostal. Aí eu falei assim, no pedestal, no pedestal, tal, o microfone. Fui deduzindo assim, você quer cantar lá no púlpito? Você sabe cantar? Eu estou aprendendo, eu estou vindo com a minha avó. E quem era aquele criolinho? O filho da feiticeira. Aí o pai da feiticeira, que era o esposo da irmã Rosa que estava vindo, ficou doente, era um policial, e ele teve um derrame. E ele foi para o hospital, e ele estava quase morto. E a família nos chamou para orar. Nós fomos orar no hospital, e Deus trouxe ele para casa. E aquele homem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora ele era a ovelha do nosso aprisco, do lá onde Deus tinha para nós cuidar. E nós começamos a ir na casa dele. E um dia, quando ele me via, eu falava assim, bom dia, meu querido. Ele, eu falei, não, estou falando que o dia vai ser bom. Então dá risada. Ele, glória, glória, e começava a rir, E um dia, como eu comecei a orar para ele, Deus falou, viu? Aquele capeta chupando manga mora aqui também. Que a senhora disse que quer que vai para a minha casa. Eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu perguntei, vocês têm mais filho? Temos. Nós temos, eu falei, tem mais filho? Tem mais 3. A Néia que vai na igreja, o Magri, funcionário lá da prefeitura e tal. E temos a Rosângela. E eu falei, e cadê eles? Cadê a Rosângela? Ela falou assim, a Rosângela não fica aqui. Ela está lá no fundo, ela fica no fundo. Ela mora no fundo? Não, ela tem um centro no fundo. Eu falei, tá, uma casa de espíritos, uma casa de encosto, isso mesmo. Legal. Eu falei, mas eu queria conhecê-la. Ela falou assim, quando ela fica sabendo que vocês estão vindo visitar o Sérgio, ela sai correndo. Tá bom. E tinha um outro irmão dela, o corintiano, viciado em droga. E ele só conversava com a gente se a gente falasse que era corintiano. E aí eu me tornei corintiana por causa dele. Me tornei corintiana por causa do Paulinho. E falei para o pastor, de hoje em diante você é corintiano. Descobriram o segredo agora porque meu marido é corintiano? Por causa do Paulinho. E aí o Paulinho falava, eu não converso com o pastor, esses caras são chatos, esses caras vão querer me levar lá para a igreja. E eu cheguei nele, corintiano, é o seguinte, eu só vou torcer para o Corinthians se você deixar eu orar para você. Mano, seguinte, você vai orar mesmo? Você não vai me xingar? Não vou não, vou só te abençoar. E aí começamos o trabalho com o Paulo. E aí um dia eu falei para a irmã Rosa, que hora que a sua filha está em casa? Ela falou, é difícil saber. Quando ela vê a senhora, ela sai correndo. Quando ela vê o carro parar, ela já sai correndo. A cidade tinha pouco carro, todo mundo conhecia os carros e até o ronco do carro. Quando ela escutava o ronco do carro nosso chegando, ela saía correndo. E aí eu com o pastor começamos a orar. E Deus deu uma estratégia para o pastor Nilton. E o pastor combinou comigo o seguinte, quando nós chegarmos, eu bato na porta da frente e eu chamo a irmã Rosa. E você corre na porta da cozinha, porque se a moça estiver dentro da casa, ela vai sair correndo pela cozinha para pular um muro. E aí você está na porta, e aí o Espírito Santo vai falar o que você tem que fazer. E eu fiquei esperando, porque lá não era nem pardal, que lá era uma coruja, porque ela era feia demais.
E eu peguei e falei, ai Jesus, me reveste. Ai Senhor, me reveste, me dá sabedoria, me dá unção. E o pastor foi lá visitar o irmão Sérgio. E ele chamou a irmã Rosa na porta da sala. E a irmã Rosa disse, estou indo, pastorzinho. E a irmã Rosa saiu. Quando a irmã Rosa falou, estou indo, pastorzinho, eu saí correndo e fiquei na porta. De repente eu fui atropelada. Saiu uma baita de uma crioula me atropelando e eu grudei nela, dei um abraço nela, dei um beijo, ela falou assim, que é isso? Eu falei, eu queria te conhecer, que Deus abençoe, deixa eu te abraçar, deixa eu dizer que Deus te ama, deixa eu dizer que Jesus tem um plano na sua vida. Gente, foi um bombardeio mesmo assim. E ela olhou para mim assim, ela olhou e de repente ela me abraçou chorando, aleluia. E naquele momento o demônio se manifestou. O demônio se manifestou, que ele manifestava não possuindo o corpo, a mente, mas se manifestava com dores. Ela tinha dor e facas entravam no corpo dela. Ela começou a gritar. E ela dizia, tem faca entrando aqui, tem faca entrando aqui, tem faca entrando aqui. E ela gritava, gente, e ela tremia. E eu abracei ela e caí de joelhos sobre ela e começamos a orar. Nunca mais o demônio pegou ela, porque ela... o pardal desprezado, o Paulinho, o corintiano, foi para a casa do Senhor, aleluia! Ali eles encontraram casa, encontrou ninho, e ela foi para Jesus. E agora, irmãos queridos, um dia o diabo ele é astuto, e ele tenta fazer graça, e ele tenta desmoralizar, desmoralizar o servo de Deus. E aquela mulher foi para a igreja e estava tudo bem com ela. Ela trabalhava numa loja fazendo roupa por um ateliê. E um dia ela estava lá e novamente o demônio das dores, colocando as dores, pegou ela e alguém mandou nos chamar. E nós viemos correndo. Agora ela já estava indo para a casa de Deus e nós viemos correndo para saber o que estava acontecendo. Quando nós chegamos, nós vimos um moço bonito, todo bem vestido, com um tênis de marca, calça de marca, camisa de marca, sentado com um violão muito bonito. E olhamos para ele e o dono da loja do lado disse assim, ele tem disco gravado. E eu disse, você canta bonito, mas a gente veio para orar pela a Rosângela aí no fundo. E ele olhou e falou assim, você veio o quê? Eu disse, vim orar. Até então, aquele moço não sabia que aquela moça, aquela mãe de santa, ela estava indo na igreja. E ele olhou para nós, o quê? Vocês vieram orar para ela? Sim. E nisso, ele continua cantando. E nós ia passando, o pastor segura minha mão, ele esquece que eu sou pequenininha, irmão. E ele dá um passo, eu tenho que dar 3 ou voar atrás dele, né? E o pastor passou bem rápido para ir para o fundo. Esquece, irmãos, olha o tamanho da minha perna, olha o tamanho da perna dele. E ele catou eu assim, né? E eu, anda devagar, bem, eu não estou conseguindo te acompanhar. Aí, de repente, deu aquela brecada. Eu falei, pronto, agora brecou, agora eu vou por cima dele, né? Ele deu aquela brecada e falou, vamos voltar. E eu virei com ele, voltei. Ele mandou voltar, vamos obedecer. E ele chegou, olhou para aquele moço que estava cantando e disse, a tua voz é linda, a tua voz foi Deus quem deu, mas Deus te deu essa voz não para louvar o diabo, mas para louvar a Deus. E aquele moço começou a tremer ali, aí eu falei, misericórdia, né? Está repreendido, está liberto em nome de Jesus. Descobri quem era. Quem era ele? O moço que era amante do demônio, da pombagira, que queria morrer para ir para o inferno com a pombagira, o filho do prefeito da cidade. Aí, depois de liberto, ele virou e disse assim, pastora, eu quero te conhecer mais de perto, quero aprender, quero conhecer esse Deus que você serve. Eu disse, esse Deus que eu sirvo, você conhece ele indo na casa dele. A igreja deu o endereço, vai até lá. E ele disse, eu vou tentar, porque era de família tradicional. A mãe, o pai, o prefeito não ia deixar. Resumindo, para você entender a história, para você ver o que Deus faz quando alguém entra na sua casa, quando vem buscar esse Deus glorioso que recebe as andorinhas e os pardais, aleluia. Aquele moço foi de dia e nós ficamos ali investindo nele 5 horas a fio.
5 horas no primeiro dia. Convidamos eles para vir na igreja. No primeiro dia ele não veio. No segundo dia ele veio. Nós ficamos mais 4 horas com ele. No terceiro a mesma coisa. No quarto dia ele veio para a igreja. Entrou para a igreja. Entrou dentro da igreja. E quando ele entrou, o Senhor fez a obra. Ori canta lamache mirianda lamas. Naquela vida. E o filho do prefeito se converteu. E o pai e a mãe, sabendo da conversão, foi na igreja com o carro da polícia para levar eu e o pastor preso. Agora você imagina, né? Chegou, né, o prefeito com uma toalha no pescoço e a mãe andando assim, jeitão lá do interior, né? De bota, né? Quem são vocês? Vocês chegaram ontem aqui, já quer ser dono desta cidade. Vocês fizeram lavagem cerebral no meu filho. E eu vim aqui dizer que meu filho nesse lugar não fica. E eu disse para ele, não tem mais jeito. O Deus desse lugar entrou na vida dele. É Senhor dele. Libertou a ele, aleluia. E ele sentou o dedo no nariz do pastor. Falou, espumou. A tal ponto do policial interromper e dizer, eu não vejo nada de mal. Esta mulher e esse homem estão só fazendo o trabalho deles, vamos embora. Aí o pastor diz, não, agora o senhor ouça. Se vocês acompanharam esse homem, eu quero que vocês façam a lei se cumprir. Isso é invasão de domicílio. Vocês invadiram a casa de Deus. Eu estou coberta pela Constituinte e pela lei. E começou a falar, o policial catou os dois e levaram embora. Aquele moço ficou, aquele moço se batizou. E aquele moço, o pardalzinho desprezado, o pirulito de cachorro, aquela ex-prostituta, mãe solteira, aquela ex-macumbeira, ela se converteu. Hoje os dois são pastores, aleluia, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Mas para que Deus possa agir, para que Deus possa operar, é necessário, aleluia, estar na casa do Senhor, aleluia. Porque na casa do Senhor é lugar de encontro da criatura com o Criador para se tornar filho, aleluia. Na casa do Senhor é lugar de unção, é lugar de poder, é lugar de libertação, é lugar de cura, é lugar de milagre, prodígios e maravilha, é lugar de transformação, de salvação, de renovo, é lugar de abastecer, é lugar de encher, é lugar de adoração, é lugar de conserto, é lugar de buscar, é lugar de revestimento, é lugar de aprender, é lugar de se preparar, é lugar de vida, aleluia, vida abundante, aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, é na casa do Senhor que eu e você seremos transformados, aleluia. É aqui que Deus quer agir na minha e na sua vida, aleluia. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11:2, ele diz, Deus diz estar zeloso, eu estou zeloso, eu estou preocupado com a pureza da igreja, da casa de Deus, com o zelo de Deus, porque é necessário apresentar a noiva ao noivo purificada, aleluia, adornada. É aqui, irmãos queridos, que eu e você, como a noiva de Cristo, como a igreja de Cristo, vamos ser adornados. É aqui que nós vamos aprender com o Senhor, aleluia. A igreja é a casa do Senhor, é o edifício do Senhor, aonde reúne o corpo de Cristo. O valor desta igreja não está nas 4 paredes e no que tem dentro, mas está no Senhor desta igreja. Você é o corpo, Ele é o cabeça, Ele é o construtor, Ele que tem autoridade para te dar, aleluia. Esse Senhor da igreja, lá em Mateus 16, se você quiser marcar aí, Mateus 16, versículo 18 e 19, ele fala com Pedro, o Pedro pescador, o Pedro teimoso, o Pedro
aquele homem rude, mas aquele homem que Deus escolheu para andar com ele. Eu não sei como você é, como você está, como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero dizer, foi o Senhor quem te chamou para você segui-lo, para você estar na casa dele, aleluia. O Senhor da igreja olhou para Pedro e diz: a ti digo, tu és Pedro, tu és pedra. Você é pedra que precisa ser moldado. Você é pedra que precisa ser lapidado. Você quer ser moldado? Você quer ser lapidado? Você quer? Então venha para a igreja e o Senhor da igreja vai te moldar. O Senhor da igreja vai te lapidar. Aleluia! E o Senhor da igreja dá autoridade a Pedro e diz: você é pedra, mas sobre você eu derramo da minha autoridade. E eu vou edificar a minha igreja sobre ti. Irmãos, essa igreja ela está edificada sobre mim, sobre você, Amadeu. Nós somos as pedras. Somos nós que edificamos essa igreja, que mantemos essa igreja em pé. Aleluia! E ele diz para Pedro: tu és pedra. Alguém traz para mim uma toalhinha aí, irmãos. O suor está caindo demais aqui. Estou com medo de tomar choque. Traz aqui para mim. Tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pedro que está aí assentado. Você Pedro homem, você Pedro mulher, o Senhor está te dando autoridade, você está na casa dele, e ele está dando autoridade, o símbolo da autoridade é a chave, o Senhor está colocando chave nas tuas mãos, para abrir as portas que estão fechadas, aleluia, canta lamache, mirianda lamas. Eu te dou autoridade no reino de Deus, e tudo, canta lamache, Deus abençoe meu querido. E tudo que ligardes na terra será ligado no... É isso que está escrito na tua Bíblia? Mateus 16, 18, 19. E tudo que ligardes na terra será ligado? E tudo que desligardes na terra será desligado no... Ori, canta, lamache, mirianda, lamas. Você tem oportunidade, você tem autoridade. O Senhor está derramando esta unção sobre você agora. Unção de autoridade para desligar e para ligar, amém? Mas para que você possa ser esse instrumento nas mãos do Senhor, ligar e desligar, você precisa estar na casa dele, porque é na casa dele que você se alimenta, é na casa dele que você se fortalece, é na casa dele que você vai oh meu querido, receber poder e autoridade, aleluia! O livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, lá no capítulo 21, no versículo 2, o apóstolo João diz: eu vi, e eu tive visão da noiva. A noiva, ela estava adornada. A noiva, ela estava preparada para encontrar com o noivo, aleluia. Ela foi preparada foi ataviada, foi enviada para o noivo. Você é a noiva que o Senhor está preparando para enviar para o noivo. Se coloque em pé na presença do Senhor. Se coloque em pé na presença do Senhor teu Deus. Você está ligado com Deus?